ouvirmos, né, a orientação da palavra do nosso Deus, a estarmos atentos à sua palavra, à sua voz, a ouvirmos com atenção. Vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã, lembrando aquilo que nós acabamos de ouvir, né, que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra e os guardam e aguardam. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Há algumas semanas nós tivemos o privilégio de pregar nos primeiros versículos desse livro. E eu gostaria de, nessa manhã, pregar nos últimos versículos desse livro, para nós lembrássemos não só o início da história, mas nós lembrássemos também o final da história. Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Nós iremos ler todo o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, e nós nos concentraremos a partir do versículo... A nossa exposição se concentrará a partir do versículo 5 em diante, até o fim do capítulo, com a graça do Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra que nos lembra que aqueles que ouvem e guardam os seus mandamentos são bem-aventurados, né? Ouça com atenção a palavra de Deus. Ela nos diz assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos ao Senhor nosso Deus em oração, pedindo a sua graça na compreensão da sua palavra que foi lida, para que nós possamos não somente ouvi-la, mas também guardá-la em nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio, Pai, de ouvirmos a Tua palavra, sabendo que nela nós encontramos as palavras da vida eterna. Nos ajuda, Senhor Deus, nessa manhã, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, para que nós saiamos daqui com a certeza de que nós somos mais bem-aventurados, porque nós ouvimos a Tua palavra e nós aguardamos em nosso coração. Que o Senhor Deus possa nos lembrar a respeito da Tua compaixão pelos perdidos e nos fazer, Senhor Deus, compreender como a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia vão muito além da nossa compreensão e que nós estamos a serviço dessa graça e não o contrário. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, como eu falei, nós vimos
algumas semanas atrás, o início do livro de Jonas, e nós vimos como esse profeta se dispôs para fugir da presença de Deus, depois de ouvir o mandamento de Deus ou a ordem de Deus de pregar a palavra numa cidade chamada Nínive. E naquele momento nós vimos as razões de Jonas, nós vimos porque Jonas não quis ir até aquela cidade, nós vimos que aquela cidade era perversa, o que aquela cidade fazia com seus inimigos, e nós vimos também que essa cidade era uma grande inimiga de Israel, grande inimiga do povo de Deus, inclusive do povo de Jonas. Nós vimos então que, motivados por egoísmo, motivado por soberba, por arrogância e por ira, raiva, descontentamento, Jonas fugiu da presença do Senhor. E nós não vamos ler todo o livro, mas nós devemos lembrar o que aconteceu logo em seguida. Jonas fugiu, foi para uma cidade chamada Jope, pegou um navio com direção a Tarsis, ou seja, na direção oposta da que ele deveria ir. Ele embarcou ali, seguiu o seu caminho, inconformado com a vontade de Deus para a sua vida. Mas nós vimos também, ou nós podemos ver também, melhor dizendo, que no meio do caminho, no meio da sua navegação, o Senhor muda a trajetória daquela embarcação. Ela passa por uma terrível tempestade, até que os mais experientes marinheiros conseguem entender que o problema daquela grande tempestade tinha como o seu causador o próprio Jonas. Entendendo isso, eles jogaram Jonas no barco. Jonas mesmo se denunciou como o causador desse problema, e nós vimos então que Jonas afundou no mais profundo do oceano, quando Deus o colocou dentro do ventre de um peixe. E nas profundezas do oceano, Jonas clamou pela misericórdia de Deus, Jonas clamou pelo Senhor. Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor, Deus o livrou desse grande e profundo abismo. E em tudo isso Deus tem ensinado a Jonas. Depois dessa libertação milagrosa, miraculosa, o Jonas então segue para a cidade de Nínive para cumprir a vontade do Senhor, para cumprir o mandamento do Senhor, ainda a contragosto, ainda sem querer, ainda sem nenhuma vontade de obedecer o Senhor ou de levar algum tipo de mensagem de esperança ou de salvação para aquela terrível cidade chamada Nínive. E até aqui, irmãos, parece que a história se encaminha para o final mais ou menos feliz. Apesar de a contragosto, apesar de contra a sua própria vontade, Jonas finalmente foi até Nínive e pregou contra Nínive como Deus havia ordenado. Mas quando nós lemos o capítulo 4, nós percebemos que a história que parecia caminhar para um final feliz está longe de encerrar de fato com esse final feliz. No capítulo 4 de Gênesis, de Jonas, nós vemos uma reviravolta na vida de Jonas e no final que nós esperávamos. De forma surpreendente aos nossos olhos, Jonas não demonstra nenhum tipo de submissão à vontade de Deus. Pelo contrário, depois de tudo aquilo que ele passou, depois de tudo aquilo que ele experimentou, Jonas ainda demonstra que não aceitou a vontade de Deus, que ainda não aceitou obedecer a Deus e que não aceitou a vontade de Deus tanto para a sua vida quanto para a vida daquela grande cidade chamada Nínive. Talvez não seja a história, o final que você esperava para a história, certamente não é o final que eu humanamente esperaria, mas certamente é o final poderoso para nos ensinar profundas lições a respeito dos nossos corações, a respeito da graça de Deus, a respeito da vontade de Deus. Depois de uma difícil e turbulenta caminhada, nós vemos agora o último diálogo entre Deus e Jonas. E nós vamos ver então, através desse diálogo, que a compaixão de Deus pelo perdido prevalece até mesmo diante da dureza do nosso coração. A compaixão de Deus pelo perdido prevalece até mesmo diante da dureza do nosso coração. Jonas irá aprender essa verdade, certamente nós aprenderemos também. Primeiro nós vamos ver a dureza do coração, e nós veremos que a dureza do nosso coração gera em nós amargor profundo. Nós veremos a dureza amarga do coração. Veja que no início do capítulo, então, nós podemos observar que Jonas estava disposto a trocar a vontade de Deus e a própria glória de Deus para ver Nínive destruída. O seu ódio de Nínive era tão grande, o seu rancor, a sua raiva, a sua ira por Nínive era tão grande, que ele estava disposto a desobedecer a Deus e ir contra a própria vontade de Deus e contra a glória de Deus para que aquela cidade fosse
destruída. E o resultado de todo esse rancor, de todo esse ódio, de toda essa ira de Jonas foi um ódio tão idólatra, tão profundo, tão arraigado no seu coração, que Jonas pediu a morte pelo menos 2 vezes nesse pequeno capítulo. A primeira delas foi no capítulo 3, no versículo 3, quando Jonas então pediu a morte para o Senhor pela primeira vez. Diante desse pedido, então, no versículo 4, o Senhor disse: você acha que é razoável a sua raiva? Em outras palavras, Deus está perguntando: Jonas, você está cheio de ira, cheio de raiva, cheio de ódio, você acha que está sendo justo? Você acha que está sendo razoável? Que você está agindo de forma sábia, correta, prudente, justa? Mas o que nós vemos, irmãos, é que o diálogo entre Deus e Jonas não havia encerrado, porque Jonas não aceita os questionamentos de Deus. Talvez você já tenha passado por alguma experiência parecida com essa. Você está tão movido pelos seus sentimentos, tão movido pela sua ira, pela sua raiva, pelo seu ódio, pelo seu rancor, que você não está disposto a ouvir ninguém. É interessante, quando muitas vezes nós estamos irados assim, quando nós estamos revoltados assim, alguém pergunta: você acha que você tem razão? E isso parece que desperta ainda mais a nossa ira, desperta ainda mais a nossa raiva. E parece que isso acontece com Jonas aqui. Jonas está com raiva e Deus diz: Jonas, você acha que você tem razão? E aqui, irmãos, nós vemos como algo que os casados nunca experimentaram certamente. Quando alguém quer brigar e o outro não está disposto a brigar, né? Jonas está ali com raiva, querendo brigar. Eu estou irado, eu estou com raiva do Senhor. E Deus não briga com Jonas. Deus apenas quer... A sua raiva é justa. A sua raiva é correta, ela é razoável. O que acontece? Jonas ficou com o coração tranquilo, pacificado? Certamente não, né? Parece que a resposta de Deus deixa Jonas ainda mais irado. E veja o que Jonas diz, veja o que acontece então no versículo 5. Jonas sai da cidade, se senta num lugar a leste da mesma, ao oriente da mesma, constrói um abrigo, se senta na sombra para ver o que aconteceria com a cidade de Nínive. Veja, irmãos, quando nós lembramos do que aconteceu anteriormente, nós lembramos que o profeta passou 40 dias, melhor dizendo, anunciou que em 40 dias viria o juízo sobre Nínive. Jonas pregou em poucos momentos ali, mas anunciou que dentro de 40 dias viria a ira de Deus. E quando esses 40 dias terminaram e nada havia acontecido com a cidade, ele mesmo ficou revoltado com o Senhor. E ele então, numa esperança de que, mesmo passando o prazo, Deus ainda iria trazer o seu juízo, ele constrói um abrigo fora da cidade para ver o que iria acontecer. E Jonas, irmãos, acabou de ver a graça de Deus. Jonas acabou de ver a misericórdia de Deus. Jonas acabou de ver a bondade de Deus. E isso provocou em Jonas ira, revolta, raiva. Mesmo com a resposta de Deus e a resposta graciosa de Deus, Jonas desejava ver o mal daquela cidade, a destruição daquela cidade. Veja que o texto tem todo o cuidado de nos dizer cada detalhe daquilo que Jonas fez. Ele escolheu o melhor lugar, ele construiu um abrigo, ele ficou esperando o que iria acontecer, ele construiu um camarote, não é? Para assistir à destruição da cidade. E o que nós vemos em tudo isso, irmãos, é toda a sua ira e a sua revolta contra a vontade de Deus. E aqui nós vemos, irmãos, 2 traços muito importantes no coração de Jonas até o momento. O primeiro, claro, que nós temos enfatizado, é a sua revolta contra a vontade de Deus. E quando Jonas se vê contrariado, quando Jonas se vê não respondido da maneira como ele gostaria de ter sido, Jonas se revolta contra Deus. Uma postura muito semelhante à nossa, tantas vezes. Quando nós somos contrariados por Deus, quando Deus não faz aquilo que nós desejamos, aquilo que nós oramos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós achamos que é o correto, muitas vezes nós chamamos a atitude de Jonas. E nós discutimos com Deus, nós nos revoltamos com Deus, até mesmo a gente deseja a morte, porque nós não estamos dispostos a ouvir a Deus e aceitar a vontade de Deus.
Quando nós ouvimos um não de Deus, quando nós ouvimos um direcionamento contrário à nossa própria vontade, nós somos capazes de questionar a própria graça, bondade e compaixão de Deus. Mas além disso, irmãos, nós vemos no coração de Jonas uma semelhança muito grande com aquele servo ingrato, parte de uma parábola de Jesus, aquele servo que foi perdoado, mas se recusava a perdoar o seu próximo que devia menos para ele. Jonas, irmãos, demonstra essa mesma característica. Ele era alvo da graça de Deus, ele era alvo da bondade de Deus, ele havia sido escolhido por Deus para ser servo de Deus, mas ele não queria que aquela cidade experimentasse a mesma graça e a mesma compaixão que ele havia experimentado. Nós também não somos assim, irmãos, quando nós deixamos de perdoar. Nós também não somos assim quando nós deixamos de fazer o bem ao próximo. Nós nos esquecemos que nós somos perdoados, nós nos esquecemos que nós recebemos a graça, a compaixão de Deus, e nós negamos essa graça e essa compaixão de Deus ao próximo, simplesmente em nome da nossa ira, da nossa mágoa, da nossa raiva. Irmãos, conversando com algumas pessoas, e não é a primeira vez que eu ouvi isso, é comum que as pessoas dizem, se tem uma coisa que é difícil na vida cristã, é perdoar. E sem sombra de dúvidas, irmãos, perdoar talvez seja o maior desafio da vida cristã, a maior demonstração de que nós estamos matando o pecado e de fato vivendo de acordo com o novo homem que agora vive em nós, em Cristo Jesus. Porque, irmãos, perdoar é justamente aprender a demonstrar a graça que nós recebemos de Deus. E quando nós negamos o perdão, quando nós agimos em ira, em raiva, em amargura, nós demonstramos que nós ainda não compreendemos a graça de Deus, a bondade de Deus como nós deveríamos. Nós, irmãos, muitas vezes conhecemos o perdão de Deus, mas muitas vezes também nós nos esquecemos dele. Nós experimentamos seu amor, mas nós deixamos de amar o próximo. Nós experimentamos o perdão e deixamos de perdoar. Nós conhecemos a graça e deixamos de ser graciosos. O profeta Jonas, irmãos, vivia uma luta que talvez você viva no seu coração. E por isso você precisa se perguntar nessa manhã. Existem pessoas que eu tenho dificuldade de lidar. Existem pessoas na minha vida que eu tenho dificuldade de expressar a graça de Deus que eu recebi gratuitamente. Existem pessoas que eu tenho dificuldade de perdoar, que eu tenho dificuldade de responder com o bem, mesmo sabendo que ela pode me responder com o mal. A história de Jonas, irmãos, tem um poder muito grande de nos humilhar, porque ao contrário do que nós imaginamos, nós somos muito mais parecidos com Jonas do que nós gostaríamos de ser. Não é por acaso, irmãos, que Jonas, ele é um servo de Deus, um profeta de Deus, e mesmo sendo um servo de Deus, um profeta de Deus, ele ainda está tão preso na sua ira, na sua raiva, no seu amargor. Porque Jonas é um perfeito retrato do que nós somos. Das nossas lutas no nosso coração para compreendermos a graça de Deus, não só na teoria, mas na prática. Mas o que nós podemos ver, irmãos, é que nós não somos só apenas parecidos com Jonas. E essa é a má notícia, né? A má notícia é que nós somos mais parecidos com Jonas do que nós deveríamos. Mas a boa notícia que o livro de Jonas nos dá é que se nós somos parecidos com Jonas, o mesmo Deus de Jonas é o nosso Deus. E esse Deus demonstra graça e compaixão sobre nós. Veja o que o versículo 6 nos mostra. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Veja o que Deus está fazendo aqui. Mais uma vez, Deus vai demonstrar a sua graça sobre Jonas, a sua graça imerecida sobre Jonas. Jonas vai aprender mais uma lição de Deus, dentre as muitas que Deus já havia ensinado a ele. Deus então faz crescer uma planta sobre a cabeça de Jonas. Nós lembramos que o calor estava terrível. Deus então faz crescer uma planta sobre Jonas. Essa planta então providencia sombra e alivia o seu calor. Mas logo, irmãos, essa planta vai também desaparecer de Jonas.
Observe, irmãos, que o autor é intencional no uso das palavras aqui. Talvez a gente não consiga perceber tão bem, mas quando nós olhamos, por exemplo, para as palavras usadas aqui, especialmente no texto original, nós percebemos que a mesma palavra que o autor utilizou para nos dizer que Deus enviou aquele grande peixe, é usada para nos dizer que Deus ordenou o nascimento e o crescimento daquela pequena planta. Em outras palavras, irmãos, Deus, o mesmo Deus que soberanamente guiou a história de Jonas, até mesmo no ventre de um peixe, soberanamente estava guiando a história de Jonas agora debaixo da planta. Em sua misericórdia, Deus estava usando as circunstâncias para ensinar Jonas. Veja o que acontece no versículo 7. No dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Mais uma vez, irmãos, a soberania de Deus aqui está presente. O mesmo termo que foi utilizado para descrever a vinda do peixe, a chegada da planta, Deus utiliza, o autor utiliza para descrever Deus enviando um pequeno verme para atacar e destruir a planta. O mesmo Deus soberano, que controla até os maiores animais marinhos, também tem sobre debaixo do seu controle o pequeno verme. O Deus Todo-Poderoso estava controlando todas as circunstâncias, irmãos, para ensinar Jonas, e aquele pequeno verme então destrói aquela planta com o propósito de ensinar uma importante lição para aquele homem de Deus. E aqui, irmãos, não é impressionante perceber como Deus usa seu poder, a sua graça, até mesmo a sua criação para nos ensinar verdades? Não é impressionante lembrar, por exemplo, que o próprio Senhor Jesus Cristo compreendeu isso quando ele olhou para a sua criação, para a criação de Deus e disse: olha, os lírios do campo são vestidos por Deus sem trabalhar. E muitas vezes nós ficamos ansiosos porque nós precisamos nos vestir e nós não confiamos na graça e na bondade de Deus. O grande peixe, natureza de Deus, foi usado para engolir Jonas, para levar ele até o mais profundo abismo e ensinar preciosas lições. Agora, aquele pequeno verme que secaria a planta também ensinaria uma importante lição para Jonas. Veja o que acontece no versículo 8. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Veja que agora pela segunda vez Jonas pede a morte. O profeta já estava amargurado, chateado, com raiva das ações de Deus, e agora ele fica completamente transtornado. Ele fica completamente revoltado, porque ele perdeu aquilo que lhe trazia alegria. Deus lhe deu uma planta, essa planta trouxe alegria para ele ficou contente com aquela planta, e quando Deus tirou aquilo que lhe dava alegria, ele se tornou ainda mais amargo. Você já percebeu, irmãos, que como Jonas, quando nós estamos em momentos de raiva, de tristeza, de amargura, de decepção, nós temos uma tendência de nos apegar a alguma coisa para que isso nos traga algum tipo de conforto? E muitas vezes nós nos apegamos a alguma coisa, e ao nos apegarmos a alguma coisa, nós podemos fazer disso um ídolo em nossos corações. No caso de Jonas foi uma planta, mas as possibilidades são inúmeras. Nós podemos nos apegar à família, ao trabalho, ao dinheiro, aos divertimentos, aos prazeres, porque nós temos uma tendência de nos apegar àquilo que pode nos trazer alegria, aquilo que pode nos trazer felicidade. E então nós transformamos essas coisas em ídolos no nosso coração. E quando essas coisas são tiradas de nós, nós revelamos o descontentamento, nós preferimos até mesmo morrer. Muitas vezes, irmãos, nós encontramos casos de pessoas muito ricas que quando perdem o seu dinheiro, elas preferem agora morrer. E tiram até mesmo a sua própria vida. Quando nós vemos pessoas também que, quando perdem os seus bens preciosos, até mesmo familiares, amigos, elas preferem morrer. E é lógico, irmãos, ninguém está dizendo que é fácil perder o que se ama. Não é fácil perder o que se ama. Porém, perceba que
quando nós idolatramos algo, nós não apenas sofremos com a dor da perda, nós sofremos com a dor da necessidade do ídolo. Nós sofremos com a necessidade de ter aquilo que nós devotamos todo o nosso coração, toda a nossa existência. E quando nós perdemos aquilo que nós tanto amamos, nós preferimos nem mesmo viver. Jonas amou uma pequena planta porque aquela planta representava esperança para ele. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas amando o dinheiro, amando até mesmo animais, não é? E nessas coisas elas colocam a sua esperança, e quando elas perdem essa esperança, elas preferem morrer, elas preferem tirar a sua própria vida. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança na nossa própria imagem, e quando essa imagem é destruída, nós não temos mais razão para viver. E observe que o descontentamento de Jonas mostra que ele estava com o seu coração no lugar errado. E esse descontentamento gera amargura, e essa amargura gera autopiedade. Você já deve ter conhecido alguém assim, ou você já deve ter vivido algum momento assim na sua vida, onde você só sabe reclamar, reclamar e reclamar. Ou você conhece uma pessoa que só faz reclamar. É interessante como o descontentamento gera autopiedade, não é? Gera aquele pensamento de que eu mereço coisa melhor do que está acontecendo comigo. Aquele pensamento de que eu não mereço isso que eu estou passando. Eu não mereço essas circunstâncias que estão acontecendo. Como Jonas pensou, até mesmo essa planta me foi tirada. Essa atitude, irmãos, nos mostra como muitas vezes nós, em nosso descontentamento e amargura, nós nos achamos melhores do que de fato nós somos. Muitas vezes, quando nós passamos por aflições na vida, nós questionamos a Deus e pensamos, o que eu fiz para merecer isso? A pergunta talvez é, o que eu não fiz para merecer isso, não é? Porque a verdade, irmãos, é que Deus poderia nos dar coisas bem piores, como nós veremos aqui. Deus, o Deus da graça, Ele poderia derramar a sua ira sobre nós, mas Ele não fez. E isso sim já deveria ser o suficiente para nós pensarmos duas vezes antes de questionar a Deus o que nós fizemos para receber isso. O mesmo Deus, irmãos, que enviou a planta, enviou o verme, e Ele estava ensinando uma lição para Jonas. É interessante que Ele manda esse verme, logo em seguida manda um vento que seca a planta, manda um calor terrível, que o texto nos diz faz quase Jonas desmaiar. E agora parece que Jonas chegou ao seu limite. Ele chegou até onde ele podia ir. E parece que na mente dele ele dizia algo assim, né? Depois de tudo que eu já passei, depois de tudo que eu vivi, depois de ter passado pela tempestade, ter estado no ventre de um peixe, ter pregado aquela nação terrível, agora Deus ainda faz isso comigo. A grande verdade é que o coração de Jonas estava repleto de ídolos. O ódio contra Nínive, o amor à sua nação, o seu orgulho. Os ídolos haviam tomado o coração de Jonas e agora os ídolos estavam exigindo a própria alegria de Jonas. Os ídolos, irmãos, que nós estabelecemos no nosso coração, eles vão exigir a nossa própria vida quando eles não forem atendidos. Quando você coloca o seu coração no dinheiro, ele vai exigir a sua alegria, ele vai tomar o seu tempo, ele vai tomar o seu contentamento, ele vai tomar a sua alegria. Quando você colocar a vida nos prazeres, esses prazeres com o tempo vão tirar a sua própria alegria, a sua felicidade, o sentido da vida. Não é por acaso, irmãos, que nós vemos tantas pessoas muito bem-sucedidas, pessoas aparentemente com famílias perfeitas, e quando nós vemos mais de perto, para além do Instagram, a gente percebe que essas pessoas estão destruídas, porque o ídolo demanda a nossa alegria. Para corações amargos, irmãos, como o de Jonas, a grande notícia, nesse contexto difícil, é a compaixão de Deus que prevalece. Até mesmo diante da dureza do nosso coração, o amor de Deus compassivo prevalece. E é isso que nós vamos ver. Se Jonas mostra amargura, agora, a partir do versículo 9, nós veremos que a compaixão de Deus pelo perdido vence o amargor do coração de Jonas. Veja o versículo 9, por gentileza.
Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua ira, essa sua raiva por causa da planta? Jonas então respondeu: é tão razoável que até quero morrer. Veja, irmãos, que assim como Deus fez com o homem pecador no jardim do Éden, não é? Deus agora faz com Jonas. Ele trata o homem através de perguntas e ele questiona: Jonas, é justa, é razoável essa tua ira? E é nesse momento, irmãos, que nós começamos a perceber a fragilidade da ira desse profeta, porque ele está virado com uma coisa tão banal, mas ele não conseguia enxergar o valor de uma necessidade. Veja como o nosso descontentamento, irmãos, faz com que a gente consiga distorcer a realidade a tal ponto a valorizar uma planta mais do que nós valorizamos pessoas. É interessante como o nosso descontentamento, a nossa ira com Deus, a nossa raiva com Deus distorce a realidade. Jonas estava tão revoltado com Deus, tão irado contra aquela cidade, que ele sentiu mais ódio por causa da perda da planta do que ele sentiu compaixão por todas aquelas vidas que estavam ali. A verdade, irmãos, é que muitas vezes quando nós estamos com o coração distorcido pelos ídolos, nós valorizamos aquilo que tem menos valor e tiramos o valor daquilo que de fato é valioso. É por isso que muitas vezes nós deixamos de valorizar a oração para valorizar outras atividades da vida. É por isso que muitas vezes nós deixamos de valorizar a leitura da palavra, os cultos de Deus, para valorizar outras coisas na vida. Porque muitas vezes nós estamos tão presos aos nossos ídolos que aquilo que de fato é valioso já não tem valor para nós. É por isso que Jesus Cristo nos exorta a de fato buscarmos o reino de Deus e a sua justiça e então lembrar que as demais coisas serão de fato acrescentadas. Perceba, irmãos, o descontentamento, os ídolos distorcem a realidade para nós. E nós valorizamos mais o trabalho, nós valorizamos mais os estudos, os diplomas, o salário no final do mês, nós valorizamos mais a nossa reputação e assim por diante. Nós valorizamos mais essas coisas do que o próprio Deus, do que a vontade de Deus. O profeta, irmão, estava tão endurecido que ele não queria ouvir a voz do Senhor, tão endurecido que a planta fez mais falta para ele do que toda aquela cidade. Ele mergulhou num profundo poço de amargura, de tal forma que Calvino diz o seguinte: assim geralmente acontece quando as mentes dos homens são cegadas por algum sentimento errado. Ainda que o Senhor troveje e fulmine do céu, eles não ouvirão, pelo menos não deixarão de resistir violentamente à voz de Deus. Se nós ouvimos bastante já sobre a ira e a amargura de Jonas, veja o que Deus fala, veja o que o texto fala sobre a misericórdia de Deus. Veja os versículos 10 e 11. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer, numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Veja que Deus utiliza uma lógica tão simples, irmãos, que todos nós conseguimos compreender muito bem. Deus está mostrando: Jonas, você está tão preocupado com a planta, você está tão amargurado por causa da planta, e você não acha que eu deveria ter compaixão desta grande cidade, com tanta gente e com tantos animais ali? O Senhor se compadece, irmãos, do perdido. O Senhor se compadece até mesmo da grande e terrível cidade de Nínive. Veja que no Salmo 72, o salmista nos diz que Deus tem piedade do fraco e do necessitado. E o que nós vemos, irmãos, é Deus tendo compaixão, derramando a sua bondade sobre aquela grande e terrível cidade de Nínive. Mas essa compaixão de Deus, irmãos, parece contrariar a nossa lógica, não é? Essa compaixão de Deus parece contrariar ao nosso sentimento de salvação pelas obras.
E por mais que a gente possa conhecer a teologia reformada, por mais que a gente possa conhecer que Deus salva pela graça, que não depende dos nossos méritos, que não depende do que nós fazemos, do que nós desejamos, mas no fim das contas, parece que o nosso coração ainda está preso à salvação pelas obras, não é? Porque quando nós entramos no mundo de Jonas, parece que ele tem um pouco de razão. Veja, como Deus pode ter misericórdia de um povo tão terrível como esse? Como Deus pode ter misericórdia de um povo tão perverso como esse? Não é isso que nós dizemos em nosso coração muitas vezes? Como Deus pode ter misericórdia dessa pessoa? Como essa pessoa virou crente depois de tudo aquilo que ela fez? Como essa pessoa pode ser salva depois de tudo aquilo que ela fez de ruim? Como essa pessoa pode ter o mesmo status que eu tenho diante de Deus, sendo que eu nunca fiz algo tão perverso como ela fez? O Senhor, irmãos, havia criado aquela cidade, o Senhor havia criado aquele povo, o Senhor havia enviado o seu profeta para pregar aquele povo e ele faria com aquele povo o que ele bem entendesse. A verdade, irmãos, é que muitas vezes nós nos esquecemos do que Paulo disse em Romanos capítulo 9, versículo 15. Na verdade, Paulo, relembrando o que Deus disse a Moisés, Romanos 9, 15 nos diz assim: pois Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Irmãos, esse texto é maravilhoso para nós quando nós aplicamos ele a nós. Quando nós dizemos, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e Ele teve misericórdia de mim, graças a Deus, glorificado seja o nome de Deus. Mas quando nós aplicamos esse texto a outras pessoas, Deus tem misericórdia de quem Ele tiver misericórdia, inclusive de homens perversos, de homens maus, que muitas vezes nós não gostaríamos que fossem salvos. Jonas mesmo anunciou no capítulo 2 de seu livro, ao Senhor pertence a salvação. Ele é soberano. Não se trata da nossa escolha, dos nossos méritos, das nossas obras, do que fazemos, das nossas penitências, mas sim da sua graça. O que o livro de Jonas, irmãos, mostra é que não há lugar para religiosos que se prendem à sua própria obediência no reino de Deus. Não há lugar para fariseus no reino de Deus, ou seja, para aqueles que estão mais apegados à sua própria religiosidade, à sua própria forma de agradar a Deus do que de fato a graça do Senhor. E muitas vezes nós agimos como Jonas, não é? Nós olhamos para outros e pensamos, mas nós oramos, nós lemos a palavra, nós jejuamos, a gente vem para a igreja, a gente cultua a Deus, a gente conhece o Senhor, a gente não rouba, a gente não mata, a gente não faz nada disso. E Deus então escolhe salvar também esses pobres, esses homens perversos, esses homens maus. Nós oramos muitas vezes como aquele homem que estava diante do publicano e disse, eu oro, eu jejuo 2 vezes, graças ao Senhor, porque eu não sou igual àquele homem, porque eu não sou igual a esse publicano. A história de Jonas, irmãos, mais uma vez nos defronta com a graça de Deus. E quando a graça de Deus não é direcionada a nós, muitas vezes ela é difícil de entender. É interessante que o Charles Spurgeon diz o seguinte, da palavra de Deus aprendo que a condenação pertence ao homem completamente, e que a salvação ocorre tão somente pela graça de Deus do começo ao fim. Veja então que no versículo 11, Deus, então, no último versículo desse livro, Deus ressalta a sua compaixão e a sua graça, quando ele diz assim, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? O Senhor se compadece do perdido, mesmo que a gente não consiga compreender a sua graça. O Senhor se compadece de pecadores como nós, mesmo quando nós não conseguimos compreender a sua graça. E eu gostaria, irmãos, que nesse momento você se lembrasse que você é muito parecido com Jonas, todos nós somos, nós temos o coração de Jonas,
Mas nós precisamos lembrar também que o Deus de Jonas também é o nosso Deus. O Deus que pode se compadecer de nós em nossas fraquezas. O Deus que pode nos perdoar os nossos pecados. E o Deus que enviou um profeta que não tinha o coração de Jonas, mas que tinha um coração humilde, amoroso, cheio de graça e de compaixão. Um profeta que se compadece dos pecadores. Um profeta que disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele disse: eu sou manso e humilde de coração, ao contrário de Jonas. A compaixão, irmãos, do Senhor é um convite para pecadores como nós, um convite para nós lembrarmos que em Jesus Cristo nós temos um Salvador que não é irado, que não é revoltado com Deus, que não é amargurado ou descontente com a vontade do Senhor, mas um Salvador que, de forma submissa, atendeu ao chamado do Pai e entregou a sua vida por nós. Um Salvador que, ao contrário de Jonas, não saiu da cidade, construiu um abrigo e sentou para ver a cidade sendo destruída, mas um Salvador que saiu da cidade para ser crucificado por aqueles que estavam nela. Um Salvador que não sentou esperando a vingança de Deus, mas um Salvador que tomou a vingança de Deus sobre si, morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Se você quer, irmãos, de fato, ver a graça e a bondade de Deus, se você quer, de fato, compreender e aplicar a graça de Deus na sua vida, volte-se para o Senhor Jesus Cristo. Veja como Ele, sendo perfeito, entregou a sua própria vida por pecadores terríveis como nós. Creia no Filho de Deus e siga o exemplo do Filho de Deus, porque na sua compaixão Ele foi capaz de entregar a sua vida pelo pior dos pecadores. Por fim, eu também gostaria de convidar você que já é crente, você que já faz parte da igreja, para que você perceba nessa manhã que, assim como Cristo, nós somos chamados para compartilhar o amor, a compaixão e a graça de Deus. E se você, irmão, ainda não olha para o perdido com a compaixão de Deus em Cristo, é possível que você ainda tenha muitos traços do coração de Jonas, e por isso nós precisamos nos arrepender. Se nós ainda ocupamos mais o nosso tempo com as coisas desse mundo, ao invés de nos ocuparmos com a causa do Evangelho, com os perdidos, com os necessitados, com a igreja, é possível que nós nos assentássemos ao lado de Jonas, esperando para ver a destruição da cidade. Mas nós somos chamados, irmãos, a não seguir o exemplo de Jonas, mas viver por Cristo e seguir o testemunho de Cristo. Aquele que amou e nos ensinou a amar. Aquele que foi gracioso e nos ensinou a sermos graciosos também. Compartilhe o amor que você recebeu em Cristo. Compartilhe a graça que você recebeu em Cristo. Testemunhe do Senhor Jesus. Fale da compaixão. E quem sabe a compaixão de Deus não possa salvar muitos pecadores como você e como eu. A compaixão e a graça de Deus, irmãos, pelo perdido, prevalece até mesmo diante da dureza dos nossos corações. O Senhor, o Deus da graça, salva pecadores como eu, como você, como Jonas, e pode salvar muitos mais quando nós compreendermos a sua graça e vivermos então para testemunharmos dela nesse mundo. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai, porque nós somos confrontados pela Tua palavra. A Tua palavra nos confronta diante da dureza do nosso coração, a nossa dificuldade em aceitar a Tua vontade, a nossa dificuldade em aceitar a Tua graça quando ela é derramada sobre aqueles que nós não desejamos. Ó Deus, remove o descontentamento, remove, ó Deus, a amargura, a ira, a raiva injusta do nosso coração. Ó Deus, nos faz lembrar de Cristo, aquele que, sendo perfeito, sendo bom, entregou a sua própria vida por nós, pecadores, quando nós ainda éramos injustos e inimigos de Deus. Ó Pai, nos dá o coração de Cristo, do nosso Redentor, do nosso profeta, e que nós possamos dar testemunho de Cristo a esse mundo. Ó Deus, que o Senhor
nos faça servos que compreendem a graça que vence até mesmo a dureza do coração do homem. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.